Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje estamos aqui para mais um dia de campanha de oração em favor dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Antes de continuar, quero pedir que você possa se inscrever no canal se ainda não está inscrito, deixe um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque quanto mais pessoas orando, melhor, não é verdade? Então vamos lá, gente. A oração de hoje vai estar voltada para os cristãos da Arábia Saudita, que está na 12ª posição no ranking de perseguição conforme o site Missão Portas Abertas. Então, o tipo de perseguição que acontece lá na Arábia Saudita é a opressão islâmica, a opressão do clã e a paranoia ditatorial. A pontuação na pesquisa foi 81, a religião oficial da Arábia Saudita é o islamismo, a capital é Riad, a população está em torno de 37 milhões de pessoas e a população cristã em torno de 2 milhões de pessoas. Então vamos para o nosso breve resumo geral da Arábia Saudita. Em meados do século XVIII, na Arábia Central, uma aliança de reformadores religiosos muçulmanos, wahhabistas e a dinastia saudita formaram um novo estado e sociedade que resultaram na criação de 3 sucessivos reinos sauditas, incluindo o país moderno da Arábia Saudita, que foi fundado em 1932. A Arábia Saudita foi transformada em um reino do deserto subdesenvolvido, em uma das nações mais ricas da região, graças à exploração de suas extensas reservas de petróleo nos anos 50. A indústria do petróleo atraiu um grande número de trabalhadores imigrantes para o país, incluindo cristãos. Recentemente, o rei Salman nomeou seu filho favorito, Mohammed bin Salman, como príncipe herdeiro em 2017. Com isso, ele começou a trazer algumas transformações para o país. As suas ações até agora têm sido em busca de lutar contra a corrupção, uma guerra cara no Iêmen e o bloqueio do vizinho Catar. Em janeiro de 2021, a Arábia Saudita assinou um acordo de reconciliação junto com Egito, Bahrein e Emirados Árabes Unidos para o fim da disputa do Golfo. Além disso, mudanças significativas foram implementadas, como a permissão para que as mulheres dirijam, viajem sem o acompanhamento de um homem e para se misturarem com outros homens que não são parentes. Porque imagine só, no islamismo, se você vai a algum evento ou você não pode participar de eventos ou talvez até mesmo de trabalho, onde haja a presença de outros homens que não são da sua família. Então, ele está trazendo aí algumas liberdades para as mulheres, e isso é muito bom. Além disso, a polícia religiosa praticamente desapareceu das ruas e o entretenimento na forma de música e cinema se tornaram disponíveis no país. Houve também uma liberação de vistos para turistas, o que contribuiu para um sentimento de aumento da liberdade na Arábia Saudita. No geral, a sociedade parece estar mais aberta para expressar e explorar novas ideias, incluindo as ideias diferentes àquelas de dentro do islamismo tradicional. Então você vê, que está acontecendo algumas mudanças que ao longo do tempo, se elas continuarem, serão muito benéficas, para as mulheres, para as pessoas de forma geral e também para que o cristianismo avance na Arábia Saudita. Uma das opções que está sendo explorada por alguns cidadãos é a fé cristã. Há também relatos de que muitos entre a geração mais nova não seria contra permitir a presença de igrejas na Arábia Saudita. O cenário cultural e social da Arábia Saudita está mudando. O aumento do papel da internet, das mídias sociais e da TV por satélite tem influenciado radicalmente a cultura jovem saudita. A maioria da população tem menos de 30 anos e principalmente as mulheres querem mais liberdade sem serem restringidas pela polícia religiosa. As mudanças no cenário sociocultural resultam em condenações mais abertas das opiniões conservadoras nas redes sociais. Entretanto, criticar o governo e as autoridades ainda pode ser arriscado. Além disso, ainda não é possível para os cristãos de origem muçulmana falarem abertamente da sua fé sem uma perseguição. Mas há esperança de que com o tempo isso seja também possível,
devido às mudanças que estão sendo observadas no país. A maioria dos cristãos na Arábia Saudita vivem e trabalham temporariamente no país. No final do século 6 e 7, a Arábia Saudita tinha um número considerável de judeus, sinagogas, cristãos e igrejas. A maioria deles vivia no que é hoje a província ocidental, ao redor das cidades de Medina, Caibar e Taimar. Ainda hoje, há ruínas de uma igreja, provavelmente nestoriana, perto de Jubal, na província oriental. Ela data do século IV e afirma-se ser a igreja mais antiga do mundo. Durante centenas de anos, comerciantes e tribos cristãos viviam e viajavam pelas vastas planícies da Península Arábica. Isso tudo mudou com a conquista do Islã, que aconteceu entre os séculos 7 e 10, quando judeus e cristãos se converteram ao Islã voluntariamente ou sob coação, e muitos outros foram expulsos. No decorrer dos séculos seguintes, a Península Arábica tornou-se esmagadoramente islâmica e o cristianismo perdeu seu significado. O papel histórico do cristianismo na região foi esquecido por quase 13 séculos. Isso mudou no século XIX, depois que a Grã-Bretanha concluiu os tratados de proteção na parte oriental da Península Arábica. Trabalhadores estrangeiros cristãos começaram a entrar em Omã, Bahrein, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Junto com eles vieram templos de igrejas para quase todos os estados do Golfo, com exceção da Arábia Saudita, onde ainda não é permitido ter igrejas. Então, resumindo, é extremamente arriscado se tornar cristão na Arábia Saudita, pois é ilegal abandonar a fé islâmica. Convertidos enfrentam oposição intensa da família e da comunidade. Em uma cultura de vergonha e honra, deixar o Islã para seguir Jesus é considerado a pior coisa que alguém pode fazer. Isso pode resultar em pressão psicológica, rejeição, confinamento, agressão física, entre outras formas de perseguição. Por consequência, a maioria dos cristãos sauditas opta por viver a fé de maneira discreta e secreta. Apesar de não existir igrejas ou reuniões cristãs legais, os cristãos secretos estão mais ousados e compartilham a fé pela internet e em canais de TV cristãos via satélite. Mas, quando descobertos, enfrentam sérias consequências. A maior parte dos cristãos que vivem na Arábia Saudita são trabalhadores temporários de outros países. Eles são proibidos de compartilhar a fé com cidadãos sauditas e os encontros para adoração são restritos. Descumprir essas regras pode levar à prisão e deportação. Então, gente, entre as minhas orações, eu sempre peço um versículo para cada nação que a gente está aqui fazendo a campanha. O versículo que Deus me deu está em Lucas 19, versículo 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus ele veio para todas as nações, não apenas para o povo judeu, para o povo de Israel, mas ele veio para todas as nações, para todos aqueles que se encontram perdidos, longe da presença de Deus. Deus tem um plano para cada nação, para cada pessoa, e Deus olha por cada uma dessas pessoas. Por isso devemos orar, pois é desejo de Deus entrar na vida de cada pessoa, em cada nação neste mundo. Os pedidos de oração referentes à Arábia Saudita são: ore para que os cristãos na Arábia Saudita encontrem um lugar onde possam adorar e crescer no conhecimento do Senhor. Interceda para que Deus proteja e dê sabedoria aos cristãos imigrantes que se reúnem secretamente. Peça por proteção e sabedoria a todos que compartilham o Evangelho na Arábia Saudita. Então, gente, vamos estar orando por essas causas, pela Arábia Saudita, pelas pessoas e cristãos que estão lá. Senhor, meu Deus amado, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor vá de encontro à vida de cada cristão que está na Arábia Saudita. Eu peço que o Senhor possa ajudá-los a encontrar um lugar seguro, onde eles possam adorar ao Senhor e crescer na Tua presença, onde o ensino da Tua palavra possa ter mais liberdade e ser mais acessível às pessoas. Peço que o Senhor abençoe para que aconteça cada vez mais a liberdade para que as pessoas possam se tornar cristãs e viver o Evangelho na Arábia Saudita. Peço que o Senhor possa dar sabedoria aos cristãos que são imigrantes e que estão lá.
que o Senhor os dê sabedoria, dê também ousadia e oportunidades de apresentar o Evangelho àqueles que precisam. Peço que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê escape para todos, livra das prisões e que o teu reino possa crescer na Arábia Saudita a cada dia mais. Usa, Senhor, os poderosos, que eles possam, Senhor, permitir que haja mais liberdade religiosa e que cada vez mais a liberdade para as mulheres, para as pessoas, para expressar a sua fé em Cristo Jesus, possa se fortalecer na Arábia Saudita. Senhor, toma cada um dos missionários, dos cristãos que estão lá na Arábia Saudita em tuas mãos, que os teus anjos estejam acampados ao redor deles. Envia, Senhor, na vida deles tudo aquilo que eles precisam para viver dignamente e também para viver a fé em Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estarem comigo aqui em mais um dia de campanha de oração em favor dos cristãos perseguidos. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.